Gente! Eu tô adorando essa carta. A minha cara essa carta. Fala, galerinha do Papo de Torcida, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui. Quem fala é a Rayara e a gente vai tratar aqui de alguns temas muito legais, alguns debates aqui muito interessantes. Mas antes, eu queria fazer aquele jabá inicial, que você já sabe. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, fala se gostou, se não gostou, enfim, blá blá blá, que você já sabe esse jabá básico de todo o vídeo. Mas é muito importante, tá? Que você participe aqui com a gente. Antes de falar o tema, eu já queria deixar aqui um recado pra vocês, que a participação, esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo diferente, ele vai ser um vídeo participativo. Se der certo, se for recorde de visualização, recorde de curtida, like, participação, a gente vai continuar fazendo vídeo desse jeito. Senão, não vou nem, dar trabalho, tá? Isso aqui não é fácil de fazer, não. Mas eu vou chamar pra participar aqui comigo desse vídeo o Sérgio, que inclusive é um parceiraço aqui, o produtor do Papo de Torcida, que vai dizer pra vocês quais são os temas, vai apresentar e vai iniciar esse vídeo aqui comigo. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo junto aqui no canal. Obrigado, Rayara. Saudações rubro-negras. Sérgio Mir aqui. Galera, hoje a gente vai falar sobre assuntos muito importantes sobre a nossa história. Primeiro, grupo de conselheiros faz carta repúdio falando o que eles fizeram no passado, acusando essa diretoria atual. Inclusive, Bandeira de Melos faz parte desse grupinho que fez essa carta de repúdio. A Rai vai ler ela na íntegra. A gente vai dar nossa opinião aqui. Rai, vai lá. Bom, como ele disse, vamos fazer a leitura dessa carta, né? Vamos ver realmente o que tá acontecendo, né? O que internamente tá acontecendo no Flamengo. Grupo de sócios do Flamengo, entre eles ex-presidentes, fazem carta com críticas. Viciado em amadorismo? A gente vai lendo e vai fazendo alguns debates aqui. E você, por favor, participe com a gente, dê a sua opinião. O que é que você tá achando dessa confusão que tá acontecendo internamente aí no Flamengo? O texto tem ressalva sobre o comando de futebol e pede contratação de um diretor de nível internacional, o que é muito interessante, tá? Já começa por aí, pontuando que é muito interessante, porque isso no Papo de Torcida é pauta todo dia sobre esse nível internacional. Flamengo precisa avançar. Um chamamento à diretoria do Flamengo. Falamos ao conselho diretor na condição de integrantes do corpo social do Clube de Regatas do Flamengo. Somos de diferentes correntes políticas e inclusive egressos da situação e mesmo de nenhuma corrente. Somos sócios contribuintes, sócio off-rios, sócios patrimoniais, sócios proprietários, eméritos, beneméritos, nossa Deus, quanta coisa. Grandes beneméritos e ex-vice-presidente e ex-presidentes. Antes de tudo, somos da torcida. Estamos pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo mundo, dentro e para muito além dos muros da Gávea. Testemunhamos nos últimos anos como o clube conseguiu vencer obstáculos e até então considerados intransponíveis se reerguer. Com muito sacrifício e notável colaboração da torcida e do quadro social, o clube recuperou credibilidade, diminuiu seu endividamento e voltou a ser potência. Até aí tudo bem. Números em uma planilha não podem expressar o que aconteceu de mais importante no clube neste período. Resgatou-se o amor próprio e o orgulho de ser rubro-negro. Em um esforço conjunto da nação, o Flamengo restaurou a própria dignidade e, de cabeça erguida, pôde investir em infraestrutura e no aperfeiçoamento dos processos de gestão e na competência profissionais. Até aí tudo bem também. O Flamengo se consolidou como modelo, um clube cidadão. E em 2019, a competência do Flamengo Cidadão foi recompensada com a chegada de Jorge Jesus, que materializou uma temporada dos sonhos. E eu já quero discutir este pequeno parágrafo de indiretas. Vem pra conversa, Sérgio Mir. E aí, Sérgio, olha só, eu vou falar o que eu percebi nesse parágrafo. Esse pequeno parágrafo. O Flamengo se consolidou como um modelo, o clube cidadão. E 19 foi somente a materialização de um trabalho que já estava feito, né, para reerguer o Flamengo. Ou seja, a responsabilidade do 2019 não é da atual gestão, e sim de toda uma gestão anterior.
Será que tem dedo do Bandeira de Melo nesse parágrafo? É engraçado, né? A gente lê um parágrafo desse, lembrar que o Vinícius Júnior foi vendido pro Real Madrid. Ele já estava vendido um pouco antes, mas ele foi vendido pro Real Madrid e ele era artilheiro do Campeonato Brasileiro e a gente não ganhou a Campeonato Brasileiro de 2019, provavelmente por conta da venda do Vinícius Júnior, que 18, foi... né? Você falou 18. É, em 2018. Idealizada pelo Bandeira de Melo. E Márcio Braga ali, Kleber Leite, Márcio Braga, um dos grandes responsáveis pela dívida monstruosa que o Flamengo tem na parte administrativa. Kleber Leite, que vendeu e comprou jogador a rodo. Tanto é que até tinha um problema na justiça do Flamengo, que foi resolvido esse ano agora, que era da época do Kleber Leite, esse problema. Então assim, eu não vou chamar eles de hipócritas, tá? Mas é uma carta que não deveria ter sido escrita por essas pessoas, não deveria ter sido assinada por essas pessoas que lá estão como assinantes dessa carta, né? O Bandeira de Melo, sim, ele poderia falar algumas coisas das coisas que ele falou ali. E sim, em 2019, essa atual gestão, ela colheu os frutos, sim, de boa parte do trabalho do Bandeira de Melo. Isso é inegável. Isso é inegável, isso não está em discussão. Agora, falar que foi só por causa do Bandeira de Melo que o Flamengo em 2019 foi o Flamengo, né, que ganhou tudo, eles estão esquecendo o elemento Jorge Jesus, né? Eles até falam na carta do elemento Jorge Jesus, mas a gente vai lembrar que o Jorge Jesus, ele teve um almoço / jantar na casa do Kleber Leite esse ano, com o Renato Maurício Prado participando como piloto de Fórmula 1 e depois ele soltando aquelas pérolas lá na imprensa, que causou um rebuliço muito grande no Flamengo nesse período. Então assim, essa história que eles contaram de 2019 não é tão assim, né? Não é tão, né? Não é tantos louros do Bandeira, não. O Bandeira tem méritos, mas nem tantos. Eu acho que foi uma bela de uma indireta de que o trabalho já começou ali nesse parágrafo, que a gestão teve um trabalho muito mais de colhendo os louros do trabalho alheio do que realmente fazendo um trabalho. E até torcedor, né? Tem torcedor que pensa assim também. Vamos lá. Lamentavelmente, junto com o vitorioso técnico e o profissionalismo, a competência e a transparência também deixaram o Flamengo. O clube cidadão cumpridor de leis, das leis e dos contratos, respeitoso com o associado e consciente do seu papel da sociedade brasileira, foi aos poucos se perdendo. Quanta palavra bonita, né, na boca de gente que só Deus vai ter misericórdia. Fora das 4 linhas, o Flamengo retrocedeu, abandonando de forma voluntária alguns princípios consagrados na administração, como moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência. Com a criação de novas vice-presidências, ressuscitaram uma prática que já era extinta no Flamengo, a de inchar o quadro do clube para acomodar aliados entre amadores e profissionais. Isso é um fato, né? Isso é um fato que irrita. Para cumprir acordos políticos, iniciou-se um processo de perseguição e demissão de funcionários competentes, substituídos por cabos eleitorais sem experiência comprovada. Gente, essa carta é um afronte e uma comprovação de tudo aquilo que a gente já discutia aqui no Papo de Torcida, né? Desde a escolha da agência de propaganda, a mesma que fez a campanha da chapa vencedora, até a contratação como diretor de um lobista envolvido com um grupo dedicado à intimidação de jornalista. Hoje, a impessoalidade passa longe da Gávea. Meu Deus. Vou repetir esse parágrafo, hein? Desde a escolha da agência de propaganda, a mesma que faz campanha para a chapa vencedora. E eu percebi, eu sou designer, eu trabalho com marketing e hoje trabalho com jornalismo. Eu observei nessa temporada a troca do layout de design do Flamengo, que na minha opinião, para design, mudou e melhorou muito da antiga, mas continua com um marketing horroroso, né? Com todo o retorno que tem, podia ter um marketing ainda melhor para colocar a marca, pelo menos aqui no Brasil, com um pouquinho mais de qualidade, porque o vídeo de apresentação do Cebolinha ficou melhor do que o do Flamengo, né? Sem comentários. Até a contratação como diretor de um lobista, né? Envolvido com um grupo dedicado à intimidação de jornalistas. Nossa, de quem será que eles estão falando? Sérgio Sobelli vai falar pra gente daqui a pouco. A conveniência e a
conivência política também provocaram prejuízo de milhões na malfadada negociação do contrato com a TV Globo no Campeonato Carioca, cujo desdobramento foi a implosão da relevância do torneio como produto. Claro, porque o Flamengo sai fora, acaba, né? Enfim, isso daí a gente pode conversar. Isso aí é uma ótima pauta, inclusive. O departamento de futebol e o mais impactado pelos retrocessos na gestão, o gerente de futebol responsável pela contratação de Jorge Jesus foi demitido e substituído pelo primo de um dirigente. A contratação de profissionais de baixa qualidade ou sem experiência, por quem indica, tornou-se rotineira. Meu Deus, escancarado pelos próprios. Coisas que nós dizemos todas as lives no Papo de Torcida. É um assunto tão relevante pra gente, que é o seguinte, ó. Teve um parágrafo aí que você leu, que ele tava falando da questão da impessoalidade e da questão do Flamengo ter virado um curral eleitoral e aquela coisa toda que a gente já sabe. E eles usando o nome do Jorge Jesus mais de uma vez. Assim, deixando bem claro que provavelmente eles conversaram sim com o JJ e toda aquela confusão que aconteceu, né, no passado recente, já foi o começo dessa jogada política. O Fla-Flu saiu, principal base de apoio do Landim, abandonou ele. E agora a gente está sabendo que o BAP fez o mesmo movimento. Ah, mas o BAP está fazendo esse movimento porque ele quer ser candidato à presidência do Flamengo futuramente. Estando perto ou estando longe, né, a saída do BAP é representativa pro atual quadro de diretores do Flamengo. E a saída do BAP, ainda mais com as informações que chegaram pra gente, de que o BAP saiu por divergência de decisões que o Landim anda tomando, porque o Landim se aproximou do Marcos Braz. Se isso é verdade ou não, sinceramente eu vou falar pra vocês que eu não sei. Porque o que eu fiquei sabendo é que provavelmente o Marcos Braz também não vai sobreviver a essa implosão que tá acontecendo no Flamengo. O Marcos Braz também provavelmente vai sair, e também por conta das ambições políticas do próprio Marcos Braz. Estão acontecendo coisas dentro do Flamengo. É provável que o Landim fique completamente isolado. Isso já é capa de várias lives de Flamengo por aí, né, Rai? Te vê direto isso acontecendo. E o que as pessoas me falam lá de dentro, né? Alguns amigos que eu tenho que conhecem mais ou menos como é que funciona o Flamengo lá, é a mesma coisa. E o Flamengo, o movimento dos grupos que apoiavam o Landim é isolar ele politicamente nesse momento, principalmente por conta do momento que nós vivemos dentro do campo, para construírem as suas próprias ambições políticas dentro do clube. Sem passar a mão na cabeça do Landim, porque o Landim está fazendo uma péssima administração nesse segundo mandato, principalmente nesse segundo mandato, existem coisas que podem piorar, tá? Inclusive nessa questão. Por isso que eu tô falando. Existem pessoas que podem assumir a presidência do Flamengo, que podem trazer todo esse caos que tá na carta de volta para dentro do clube. É, gente, o bicho tá pegando, mas vamos continuar a leitura dessa carta, porque tem muita carta ainda, porque eles jogaram a merda no ventilador real, sabe? Acho que a gente precisa realmente discutir sobre isso. E torcedor do Flamengo, se você ainda não deixou seu like nesse vídeo, se ainda não comentou a sua opinião sobre essa carta, sobre esse atual momento, se eles estão certos mesmo de jogar isso tudo no ventilador, parar de ser conivente, ou estão aproveitando para fazer um movimento político. Quer saber? É muita sujeira de um lado ou do outro pra gente também ficar aqui medindo sujeira. O que importa é que tem que ser feito algo, né? E se é feito pelo bem ou pelo mal, com a intenção, cada um sabe da intenção do seu coração. O que importa é que o Flamengo cresça e que que isso resolva o problema. Intenções serão julgadas por quem tem que julgar a intenção. Eu não vou julgar nada. Eu quero que resolva o meu problema, que é exatamente o que está sendo apontado nessa carta. Infelizmente, eu concordo com cada palavra, cada vírgula até agora. Assim, pra mim, ela é de extrema coerência dentro de tudo aquilo que a gente já discutiu no Papo de Torcida e em várias lives em que eu passei. É a cerne do problema, né? E usando ou não o nome do Jorge Jesus, é muito estranho que você veja o responsável, o gerente de futebol responsável por aquilo ser demitido, porque ele ganha poder político. É lógico que ganha poder político. O cara teve competência. O grupo responsável por Jorge Jesus teve competência. E para minar a força, olha onde a gente chegou. Por conta de uma força
política, olha onde a gente chegou. Não importa se você ia perder poder político. Você tinha que estar sorrindo. Porque dentro da sua gestão, o senhor Landim, existe uma das maiores histórias do Flamengo. No fundo, pra história, fica marcado o seu nome como presidente de 2019. Não fica Bandeira de Melo, não fica Kleber Leite, não fica ninguém. E ao mesmo tempo você pode ser o inútil responsável pelo rebaixamento do Flamengo. Olha onde pode chegar o fundo do poço, né? Do trabalho de um presidente medíocre, egoísta e sem pulso firme, né? Acho que é isso que fala. Sem pulso. É um covarde. Enfim, comecei. Vamos continuar a leitura aqui. O fim do contrato da consultoria Exos e a perda do legado construído por Double Pass se somaram à defasagem da remuneração dos profissionais do departamento de futebol em relação a outros clubes. Perdemos profissionais para rivais e alguns deles na Série B. Olha que absurdo. A falta de critérios é evidente na contratação e demissão de 7 técnicos que geraram gastos de quase 30 milhões apenas em rescisões. Assim como na renovação de atletas com baixos níveis de rendimento e idades avançadas. O resultado de um processo de tomada de decisão que a cada dia se mostra disfuncional. Não é por acaso o arquivamento das propostas de profissionalização do clube. O Flamengo está viciado em amadorismo. O Conselho de Futebol, em via de esvaziamento, mostrou-se omisso e despreparado, formado por amadores que podem gostar, mas não entendem de futebol. Não pode ser chamado nem de conselho e nem de futebol. Até essa semana, a função do minúsculo conselhinho era servir de instrumento de influência do presidente do Conselho de Administração sobre o departamento de futebol. Meu Deus, que vergonha, senhor! Imagina isso repercutindo. Restam ainda sem explicação a tentativa de se comprar um clube em Portugal e a abertura secreta de uma empresa nos Estados Unidos em nome do Flamengo, no nome de 2 vice-presidentes sem qualquer consulta prévia ou aprovação do conselho do clube. O Flamengo se tornou um inimigo da transparência. Meu Deus. Parece eu falando para o Rodolfo Landim assim, sabe? Parece eu falando. A prática política da diretoria reproduz em muitos aspectos o que há de pior nos piores governos: a sede por sabotar a democracia, arrogância na condução dos processos contra o clube, perseguição aos sócios de oposição, aumentos abusivos de mensalidades e subsequente limitação do número de sócios off-Rio, ocasionando a redução do quadro de sócios do colégio eleitoral. Meu Deus do céu. Pior, Flamengo brigou na justiça para descumprir a lei, atuando contra o direito dos associados garantido pela Lei Pelé de votar à distância na eleição do clube. E ainda tentou expulsar do quadro social um ex-presidente por conta do que fala, e não pelo que fez ou deixou de fazer. Gente! Eu tô adorando essa carta. A minha cara essa carta. Os atuais presidentes do Conselho Diretor, eu acho, assim, só pra pontuar, hein, galera. Essa carta, ela tem dedos na feridas de relacionamentos pessoais. Ela não é só pelo Flamengo, ela tá envolvendo pessoas, assim, que tiveram problemas pessoais com essa atual gestão. Mas que funciona, não tô nem aí. Cada um com a sua bucha. O nosso presidente cavou a própria cova, então agora aguenta. Os atuais presidentes do Conselho Diretor e do Conselho de Administração se ausentam em momentos difíceis. O presidente do Conselho Diretor não fala à torcida quando a corda aperta. Age como se estivesse mais preocupado em gerir a própria imagem do que a do clube. E nisso, descumpre a promessa de campanha de cobranças constantes. Já o presidente do Conselho de Administração, figura pública nas horas de vitória, some nas horas de crise, como se esperasse no banco de reservas. Que delícia. Provado está que as ações dos dirigentes fora das 4 linhas se refletem de forma direta no rendimento do Flamengo em campo. Campo, aliás, que mal temos, dada a crônica má qualidade do gramado do Maracanã, como torcedores e sócios
É nosso desejo que 19 não seja apenas um cometa que atravessou a órbita do Flamengo, sem data para o seu retorno. Ainda restam 30 meses de gestão e os retrocessos não podem mais ser ignorados. Se esses retrocessos forem corrigidos, ainda há tempo para que o Flamengo retorne ao caminho das vitórias. Essa carta é um chamado à ação para a diretoria. Nós, a exemplo de vocês, só aceitamos o vencer, vencer, vencer. Chupa! Nós, a exemplo de vocês, almejamos estar à altura da obra do engrandecimento do clube iniciada por nosso presidente histórico, José Basto Padilha. Somos todos Flamengo. E o que nos une está acima das disputas de poder. Teoricamente, tá, bebê? Porque ninguém acredita aqui na falácia de vocês aqui, ó. Acreditamos que o Flamengo não possa ser governado sozinho. Gente, essa carta é, ó, daquelas, hein? Aos vencedores nas urnas, a liderança nos conselhos, a quem não venceu, a colaboração e cobrança pela governança do clube. Sem oposição e sem independentes, sem a cooperação destes no controle e na melhoria dos processos, no regramento interno, o Flamengo não cresce. O Flamengo reservado a alguns poucos coroados, sem disposição para sequer dialogar, é um Flamengo necessariamente menor. Por isso, cobramos a revisão e a redução imediata do papel de amadores nos departamentos ligados à vice-presidência do futebol e esportes olímpicos. A contratação de um diretor de futebol profissional de nível internacional, isso é o Leonardo. É o Leonardo, né? Acho que é o Leonardo. Essa cadeira é o Leonardo, gente. Não tem jeito. A altura do investimento no futebol. Olha só, a gente acabou de contratar um cara de 75 milhões, né? Que foi o Cebolinha. A extinção e não reconstituição do Conselho de Futebol. A reconstituição de uma comissão técnica permanente no futebol. A revisão independente do trabalho do departamento médico. Olha isso. A revisão independente da atuação das empresas encarregadas da manutenção do gramado Maracanã. A revisão do reajuste imposto em agosto de 2020 aos sócios contribuintes off-Rio. O apoio ao Conselho Diretor à derrubada do teto numérico de expansão da categoria off-Rio. Olha eles. O apoio do Conselho Diretor à colocação em pauta das propostas de profissionalização do clube, a começar pelo futebol. O apoio ao Conselho Diretor à reforma eleitoral com direito assegurado a votar à distância por meio online, de forma presencial, via urna eletrônica, e a implantação de uma estrutura profissional de atendimento ao torcedor rubro-negro visitante ligado ao departamento de marketing e comunicação. Isso seria ideal. Cobramos, sobretudo, o apoio do Conselho Diretor à imediata e ampla reforma estatutária do Flamengo, que é necessária, senhor, conforme compromisso assumido de forma pública durante a campanha do presidente eleito, que ele não cumpre. Gente, é por isso que eu falo. É complicado, hein? Porque, não vou falar nada não, que eu vou trabalhar com política esse ano. Essas são medidas urgentes. Vimos um momento decisivo na história do futebol brasileiro de mudanças que se anunciam profundas na governança dos clubes. Para fazer frente ao desafio que vem de fora, o Flamengo do amanhã precisará de sócios e não de súditos, sem perseguições, com reformas para seguir líder. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Assinam a cartas Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Melo, Kleber Leite. Grandes beneméritos: Sérgio Veiga Brito, Michel Assef, Vinícius França, Walter Wakin, Moisés Ackerman, Joel Tepet. Ex-candidato à presidência Ricardo Richensen, acho que é uma coisa assim, Walter Monteiro, Lomba, olha aí, ó, que pode ser um candidato a assumir a diretoria de futebol, caso vice-presidente de futebol, se o Marcos vai sair. Marcos Aurélio Assef, ex-vice-presidentes, Flávio Williman, Antônio Tabete, Luiz Felipe Teixeira, Wellington Silva, Rafael Strauch, Daniel Warner, gente, muita gente, Edmilson Varejão, Bruno Cotec, enfim, Ariane Bechara, Marcelo Haddad, José Sabino, Luiz Nogueira, Gustavo da Cunha Vieira, Sérgio Bessa. Grupos políticos, 66 sócios, Flamengo Sem Fronteiras, Frente Flamengo Maior 80 sócios, só Flá, sócios do Flamengo Sem Sócios. Muita gente, hein? Sérgio, gostou da carta? Representou você? E fala aí a sua opinião pra gente finalizar o nosso vídeo. Eu gostei da carta, eu achei que eles conseguiram ilustrar bem o sentimento do torcedor rubro-negro de hoje em dia. A gente estava precisando de voz para ser ouvida por essa diretoria. Como a própria Rai falou, muitas das coisas que falou, a carta falou, foram coisas que aqui no Papo de Torcida a gente já falava há algum tempo, né? Se você acompanha o nosso trabalho, você sabe disso. Quem não acompanha, se inscreva no canal, deixa o like. Então, o que acontece? Vamos lá. Oposição ela é importante em qualquer nível de governança, tá? Qualquer lugar que seja público e que tenha eleições, tem que ter oposição. Só assim a situação cresce. Uma oposição ativa, uma oposição que cobre e uma oposição que denuncie o que está errado e que esteja lá também quando as coisas derem certo, que ela esteja lá para apontar o que pode melhorar.
eu acho que essa oposição demorou demais para fazer uma carta como essa, né? A gente está aí numa posição ruim no Campeonato Brasileiro atualmente, né? Estamos prestes a enfrentar o América de Minas Gerais das próximas horas, né? Talvez você veja esse vídeo depois do jogo, mas nós estamos numa situação muito complicada dentro de campo. E essa situação muito complicada dentro de campo é por causa de tudo que está acontecendo fora do campo. Essa carta foi assim, eu concordo com tudo que ela disse, tá? O problema é que parte dos problemas que a gente está vivendo hoje são responsabilidade do Landim, sim, mas parte dos problemas são de pessoas que assinaram essa carta aí também. A gente não pode esquecer a história do nosso clube quando essas pessoas que assinaram essa carta ainda têm ambições políticas dentro do nosso clube. Kleber Leite já teve a vez dele, Márcio Braga também. Eles podem fazer oposição à atual administração? Lógico que pode, até porque eles são sócios beneméritos do clube. Mas ao mesmo tempo, essa oposição ela tem que ser feita de uma maneira propositiva. Essa carta, por exemplo, é uma maneira propositiva de se fazer essa oposição. É trazer o torcedor rubro-negro para mais próximo do que está acontecendo hoje dentro do clube. É deixar bem claro que um caminho mais profissional, um caminho mais coerente, um caminho em que nós estejamos mais próximos das vitórias e de um possível bicampeonato mundial é possível. E ele está aberto para a gente ser trilhado esse caminho. Só que a gente precisa ter exatamente o que a carta falou. Uma diminuição da política dentro dos nossos quadros mais profissionais, né? Quando eu digo isso, eu estou falando do quê? Do futebol, do esportes de alto rendimento. Eles falaram dos esportes olímpicos também, que também estão sofrendo com isso. Na Superliga a gente foi mal. No basquete a gente perdeu o título da NBB. Então, galera, assim, vamos apoiar essa carta e ao mesmo tempo não vamos desligar nosso senso crítico. É isso, galera. Mais uma vez, reforçando, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, participa com a gente. Se você ainda não é inscrito, por favor, ative aí o sininho das notificações também, porque o YouTube, né, ele vai te notificar das nossas lives. A gente tem live segunda a sexta, 10 horas da manhã, pra você vir aqui interagir, participar com a gente, que eu quase derrubei o microfone do Papo de Torcida aqui pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um beijo. Espero que você tenha gostado desse novo modelo de interação aqui. A gente vai ter mais vídeos aqui. Se o vídeo bombar, a gente vai ter mais vídeo aqui, eu e Sérgio, interagindo, dando nossa opinião aqui sobre alguns assuntos. Um beijo pra vocês, galera. Tchauzinho, até a próxima. Inside my own world of make-believe, kids scream.